aqui na terra, mas muitas das vezes nós esquecemos de Jesus. Então Jesus, ele é o maior exemplo de encorajamento, né? Porque ele passou por situação, né? Quando ele, né, Deus entregou, né, a vida do seu filho, para que hoje nós estamos aqui sentados, ou trazendo, ou ministrando, ou fazendo a obra dele, foi porque há mais de 2000 anos atrás, ele foi encorajado, né, pelo Espírito Santo, por Deus, para passar por toda a aflição, por toda a humilhação. E, como eu falei aqui no início, né, nós temos que pegar Jesus como exemplo para a nossa vida. Porque quando nós passamos por situações, né, adversas, situações que muitas vezes até mesmo nos traz um conflito interno, nós temos que pegar Jesus como exemplo e, acima de tudo, passar por cima disso. A gente tem que ter em mente que essas coisas acontecem para servir para quê? Você está passando por alguma situação para quê? Você sempre tem que se perguntar: Senhor, por que eu estou passando por isso? E quando a gente, pelo menos assim, o que eu penso, né? Nós passamos por alguma situação que acaba a gente lutando, a gente fica muitas vezes chateado, fica triste, né? Cada um tem uma situação e cada um passa da forma e se comporta de uma determinada situação. E quando a gente passa por uma situação como essa, que você tem passado, é para você ensinar para outra pessoa, porque você vai passar por isso e você vai lutar e vai vencer, porque você tem Deus na sua vida, você tem o Espírito Santo que vai te conduzir a fazer o certo, da forma certa, no momento certo. Então são situações de adversidade que nós estamos todos os dias sujeitos a passar, mas isso vai servir para você ensinar aquele que vai passar a mesma situação que você já passou. Sempre quando eu tenho uma oportunidade de ministrar aqui, na igreja, eu sempre falo, né, eu faço muito meu testemunho com a Léa, né? Nós passamos por situações até mesmo chegar a se separar por um período. E hoje, quando existe alguma pessoa próxima de nós, né, que está ali no nosso convívio, que está passando por alguma situação que nós já passamos, Deus nos ensina a dar um direcionamento, a dar uma palavra, a falar que não vale a pena fazer, né, desistir, não vale a pena ficar da forma que está vivendo, só ouvindo vozes que não é para ouvir, mas fundamentar na palavra, vai buscar na palavra, vai buscar a resposta na palavra de Deus. Então são situações que eu e ela passamos, que foi uma prova. Então assim, quem nunca passou por uma prova, né? Acredito que todos passam, diariamente, constantemente, semanalmente, mensalmente, anualmente a gente passamos por provas. Mas como eu falei, toda prova tem um sentido. Você está passando por uma prova, você vai ganhar nota 10. E quando você ganhar aquela nota 10, você tem que ensinar aquela mesma pessoa que vai passar. Amém? Quem nunca pediu para Deus, né, por encorajamento, por algo a ser feito? Às vezes nós estamos sem rumo, né? Está numa caminhada, a gente está sem rumo, está perdendo a esperança, está ficando fraco, está perdendo aquele vigor, né, do início. E aí a gente fica às vezes perguntando: Senhor, mas por que isso? Por que eu tenho passado por isso? Será que eu vou conseguir? Me dá força, Senhor. E quando nós pedimos, quando nós abrimos nosso coração, a nossa mente a Cristo, pode ter certeza que Ele vai te conduzir para você chegar aonde Ele quer. Deus, Ele não é um Deus derrotado. E assim como Ele não é, assim como Cristo não é um Deus derrotado, Ele não quer que você seja também. Ele não quer que eu seja, não quer que nenhum de nós que serve a Ele seja covarde, né, seja um derrotado, seja uma pessoa que anda de cabeça baixa. Amém? Às vezes, amados, é importante, às vezes a gente está numa caminhada, a gente às vezes abaixa a cabeça. Mas não é um sentido de humilhação, não é você ficar uma pessoa humilhada, mas você entender
que é um momento que Deus vai te dar resposta. Deus vai te dar algo. Eu me lembrei aqui, tem acho que um mês atrás, um mês e meio atrás, eu saí para correr, né? Aí eu cheguei em frente de um posto, eu achei R$100, vocês acreditam? Dia de hoje é difícil, né? A pessoa achar dinheiro. Até uma moeda de R$1 é difícil, não é isso? Porque todo mundo hoje é Pix, é cartão, né? Aí no domingo eu subi um monte, achei R$1 lá. Quando foi na terça, eu achei R$100. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, fiquei pensando, rapaz, se alguém faz pegadinha, sério mesmo, não estou brincando não, é sério mesmo. Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Aí eu vi uns 3 homens lá, os fretistas, mais o gerente lá do posto, conversando, e eu lá do outro lado da PA 160. Aí eu peguei aqueles R$100, aí eu não abri não, eu coloquei aqui no lado. Eu ando com uma bolsinha, né, que eu coloco o celular, coloco as coisas que eu preciso. E aí eu coloquei, quando chegou lá na frente, eu dei assim uns 100 metros, aí eu parei, olhei, eu disse, R$100. Eu até dizimei, né, 10%. Mas assim, é interessante. E nesse dia Deus falou comigo também. Falou assim, filho, às vezes nós estamos de cabeça baixa. As pessoas olham, o Luiz, né, dá um exemplo, o Luiz só anda de cabeça baixa. O pastor Renato está andando de cabeça baixa. Sabe o que ele tem? Sabe se ele está passando alguma situação? Mas é nesse momento que às vezes a gente anda de cabeça baixa, Deus vai te dar uma benção. Porque Ele está te tratando, Ele está te moldando, Ele está querendo te ensinar algo. E Ele me deu R$100, né? No final do mês, quem que não quer R$100? Eu consegui, amados, R$100, eu fiquei feliz demais. Eu acredito que diariamente, né, somos provados na nossa corrida, né? Essa corrida que a gente vivemos, né? Essa corrida constante. Às vezes eu vejo assim, o Adriano, ele está nessa correria, né? Direto para Marabá, vai para próximo de Belém, né? Tem o trabalho dele, né? Tem a empresa dele. E aqui cada um também, alguns trabalham em mineração, o Fabão aí trabalha no Salobo, eu trabalho em Carajás, tem uns irmãos que trabalham na VS10, né? Tem outros que trabalham aqui próximo, mas também tem que sair da sua casa. O pastor Gor que vem aqui, anda na cidade, tem que resolver um monte de coisa. Então, todo o tempo nós estamos, né, em movimento. E é bom quando nós estamos em movimento, porque Deus tem falado com nós. Às vezes, amado, a gente fica... Tu pode fazer um exercício, tu está, vamos supor, final de semana em casa. Aí tu está ali sentado, tá com aquela preguiçazinha ali, aquela preguiça santa, né? Que é um nome meio feio, preguiça. Mas se você está ali sentadinho ali, eu quero hoje ficar só de boa, não quero hoje nada. Aí a sua esposa fala assim, Luiz, olha aqui a Léa, me ajuda aqui em alguma coisa. Que a Léa não para, gente. Essa mulher abençoada, ela não para. Luiz, faz isso, Luiz, faz aquilo. Aí eu vou lá, alguma planta, vou lavar o pátio, vou lavar o corredor, né, vou dar comida para cachorro, vou fazer alguma coisa, banhar cachorro. E aí Deus começa a falar. Porque às vezes você está ali parado, você está na sua zona de conforto, né? Quer só descansar, aí você vai olhar o telefone, você vai assistir uma televisão, aí você perde todo aquele foco. E quando você está fazendo alguma coisa produtiva, né? Que você está se sentindo produtivo, está se sentindo bem, Deus começa a falar, Luiz, é assim, Luiz, é assim, é assim. Ao decorrer da ministração, eu vou falar algo que Deus falou comigo e foi muito forte. Porque nós acreditamos, né, em questão de seta, né? Existe seta, né? A gente sabe, no mundo espiritual existe. E eu acredito que essa fala que Cristo, né, que o Espírito Santo falou comigo, foi como se fosse uma seta. Porque eu não senti que entrou no meu coração, né? Só no meu coração, entrou na minha mente e no meu coração. Então, assim, amados, quando nós estamos em movimento, né, esse movimento constante, nessa correria, Deus quer falar com nós. Deus quer falar com você. Mas assim, claro, você tem que estar, né, com o ouvido, né, espiritual bem aberto, atento. Porque, como eu falei no início, quando nós estamos sendo, né, confrontado por algo, a gente quer esquecer, a gente quer desistir, a gente quer parar de caminhar, a gente quer parar de acreditar que Deus quer nos ensinar, que Deus existe. Às vezes a gente duvida. Eu passei por um período aí recente que eu falei, mas por que eu estou mesmo passando por tudo isso? Carro bateu, 2 vezes meu carro bateu o motor, o que mais aconteceu? Foi em situações que aconteceu assim, durante 2 a 3 meses.
E eu fiquei perguntando para Deus, Senhor, o que está errado? O que eu fiz de errado? O que nós estamos fazendo que não está agradando o Senhor? E Deus sempre falou, meu filho, eu não estou te dando condição de você arcar com essa despesa. Então agradece. Então, às vezes, amado, nós estamos passando por alguma situação e a gente só quer olhar para o problema, né? Só quer só cobrar de Deus, questionar Deus. E nós não estamos para questionar Deus. Nós só temos que nos prostrar diante dele e agradecer. Senhor, eu te agradeço. Eu estou passando por essa situação, por essa prova, eu te agradeço porque eu sei que eu vou sair dela e eu vou, né, ensinar outra pessoa que vai passar pela mesma situação. Porque isso é um ciclo. A nossa vida aqui é um ciclo constante, nós estamos passando por situações que o diabo quer isso, quer que a gente muitas das vezes desiste. E aí, amados, quem desiste não vai chegar onde Deus quer, que é os céus. Eu creio que todos que estão aqui têm almejado, né, nessa caminhada, nessa corrida constante, o céu. Nós estamos vendo que está se afunilando. Está muito acelerado as coisas. Gente, de 2020 para cá, está muito corrido. É noticiário em cima de noticiário, é só coisa ruim. Às vezes o pastor até fala, não vai melhorar. E não vai, gente. Às vezes a gente quer ter a esperança. Eu falo até por mim. Às vezes você está vendo ali um vídeo meio pesado, aí você não quer nem... Não vou nem terminar de ver isso aqui, que já... Não é isso? Porque a gente cria aquele medo, porque muitas vezes nós estamos indo olhando para as coisas aqui do mundo. E Deus não quer mais que a gente perca mais tempo com isso. Deus quer que a gente olhe para o céu, olhe para onde a gente quer ir, que nós temos que almejar, nós temos que criar esse desejo. Assim como você tem aquele desejo de terminar aquela formação, de você ganhar aquela promoção no trabalho, de você ganhar uma casa, um carro do ano, ganhar mais dinheiro, ganhar mais e mais. Você tem que desejar os céus, você tem que desejar a Deus, você tem que desejar, porque senão você vai ficar, amados. Eu falo assim, você, mas eu estou contando comigo, pessoal. Eu também vou ficar. Se a gente não colocar isso na nossa mente, nós vamos ficar. Nós vamos ficar. E eu creio que ninguém quer ficar. Amém? Eu vou trazer aqui um exemplo. É quando eu nasci, né? Nasci no dia 21/6/87, às 6h30 da manhã. A minha mãe fala que quem fez, né, o meu parto, né? Falar assim, meu parto, foi meu pai. Não fui médico, não deu tempo. E meu pai, ele tem pavor de ver sangue. Dá um exemplo, cortar aqui o dedo, ele vê, ele já dá vontade de desmaiar e tudo. E a minha mãe, ela foi assim, uma mulher, né, uma guerreira, 7 filhos. Eu fui o penúltimo, né? Fui o 6º. E ela falou assim que a minha gravidez foi diferente. Sempre ela fala, a minha e da Luana foi diferente em todos os sentidos. E ela falou que no dia, né, que chegou o dia de eu nascer, ela estava deitada na rede e meu pai ia sair para trabalhar. Aí, né, estourou a bolsa, aquele negócio todo. E aí meu pai viu aquele sangue e começou a ficar agoniado, né? Vamos chegar no... Ela falou, Antônio, não tem como mais. É você agora, cara. Aí imagina só, uma mulher sentindo dor, né? Eu não sei o que é a dor de um parto, mas todas que falam é dor, patrão. E ela sentiu dor e falando com ele, faz assim, ele vai nascer desse jeito. E eu não vou conseguir, você vai conseguir, encorajando ele. Quando eu comecei, Deus começou a falar comigo, eu preparando a palavra, veio esse encorajamento, né? Veio esse exemplo, que para mim foi um dos maiores exemplos para mim mesmo, o meu nascimento. Porque ela falou que ele ficou agoniado, querendo desistir, e ela falou assim, não, você não vai perder o nosso filho, ele não vai morrer. E aí começou, né, aquela cabecinha abençoada, foi abençoado, foi, e ele conseguiu desenrolar até o corte, né, do meu umbigo, né, do cordão umbilical, foi ele que fez, tinha uma tesoura, estava igual aqueles filmes mesmo, estava igual o filme, né, de repente ele abriu uma gaveta lá, eu fico assim pensando, né, ela contando a história, pegou a tesoura e cortou, ficou perfeito, não ficou. E aí depois que aconteceu tudo isso, chegou as minhas tias, aí naquela época não tinha telefone, né, todo um trabalho, aí levou para o hospital, aí o médico parabenizou ele da forma que fez, tudo certinho, não nasci com nenhum problema, nenhum hematomas, nada, gente. Então assim, ela encorajou, no momento ali da
da aflição, né, da dificuldade, ela encorajou meu pai a fazer todo o procedimento que um médico, né, um cara que estudou, ou aquela na época tinha muita parteira também, né, que tinha toda uma capacidade para fazer, ele como um marceneiro fez. Então isso aí foi um exemplo que eu peguei, né, a questão assim do encorajamento. Então assim, ela preparou, né, ela não sabia que ia ser aquele dia, né, mas ela estava já sentindo dor, e disse que foi muitos dias sentindo, então ela até perdeu, né, o dia, né, ela perdeu assim o horário, e quando aconteceu. Então, amados, aí foi um dos maiores exemplos que eu trago assim para a minha vida, em forma de encorajamento. Então, o que tem acontecido com você, né, que você, às vezes, entra assim, em conflito com você, que você acha assim, rapaz, eu não vou conseguir. Você já parou para fazer esse exercício assim, rapaz, acho que eu não vou conseguir alcançar isso, eu não vou conseguir terminar isso que eu estou fazendo, eu acho que eu não sou capacitado. Tem coisas comigo, às vezes eu falo muito assim comigo, eu não sou capacitado para fazer isso. E as pessoas chegam e falam, não, Luiz, você é um cara bom nisso, cara, você é desenrolado nisso, você é diferenciado nisso. E quando acontecem situações dessas, é que você vê realmente, tudo é Deus, amados. Não é você, não é o Luiz, não é o pastor Gorko, não é o pastor Renato, não é o Fábio, não é o Anderson, não é a Tati, não é a Léa, não é ninguém, é Deus que está na sua frente, é Deus que está te conduzindo, é Deus que está te preparando, te moldando, é Deus que está te aquecendo, né, para você terminar essa corrida. E para você terminar essa corrida, você tem que estar o quê? Se alimentando da palavra. Ele é o nosso maior suplemento, ele é o nosso maior carbogel, né? A gente que corre aqui, a gente gosta de comer, tomar um energético. É essa palavra, é a palavra de Deus. Para você chegar nos céus, você vai ter que passar por tudo isso. Mas sabendo que se você conseguir e não desistir nessa caminhada, você vai chegar bem. Você vai chegar diante de Deus, vai mostrar as mãos para Ele, você vai falar, Senhor, valeu a pena eu passar por isso, valeu a pena porque eu fui vitorioso. Quem não quer ser vitorioso? Vamos abrir em Isaías 40, 29. Quebrar aqui o gelo aqui, né? Tem uma amiga minha, Liliane. Tem hora que ela fala assim, né? Tá chegando quarta, quinta-feira, ela fala assim, ai Luiz, ela fala bem manso, né? Estou cansada. Rapaz, eu fico rindo. Ela fala, Luiz, eu estou cansada. Já está cansada, hoje é quarta-feira ainda, mulher? Não, eu estou cansada. Então, amados, nós que estamos muitas vezes cansados, né, nessa corrida, olha o que Deus fala aí, né? Capítulo 40, versículo 29. Amém? Diz assim, dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Amados, Deus ele nos fortalece nessa caminhada. Eu acabei de falar aqui, né, que eu gosto de fazer exercícios de movimento, né, eu pedalo, eu gosto de correr. E é bom levar um carbogel, é bom você levar Eu tomo uma Herbalifezinha que a pastora que ele me passou, do CR7, né? Aí eu até fico brincando com o Vitor, porque o Vitor não gosta do CR7, ele gosta só do Neymar. Aí, ó, Vitor, vou virar o CR7 aí, ó. A gente fica nessa brincadeira de pai e filho, né? Mas trazendo para a palavra, né? Para a nossa caminhada espiritual. Você tem se alimentado da palavra? Você tem tirado aquele tempo ali com Deus, 15, 20, 30, uma hora do seu devocional no dia? Você está fazendo esse devocional? Então são coisas, amados, que nós temos que entender que o devocional não é porque no início do ano a pastora falou assim, vamos fazer, pessoal, vamos comprar um livro para a gente ter ele como um guia, né, como um norte para a nossa vida. Não é isso. Mas nós temos, né, além da palavra de Deus, né, a Bíblia, nós temos, né, o devocional e nós temos que colocar em prática. Porque somente a palavra de Deus é que nos vai dar vigor para a gente encarar nessa corrida que nós estamos vivendo aí o dia a dia. Amém? É só a palavra, amados. Nós estamos vendo aí vários vídeos, né, que vai chegar o tempo que as pessoas vão aplicar a lei, né, vão começar
a cortar, né, a tirar a Bíblia do cristão. Aí a Léa até comentou um dia desse, eu fiquei, realmente, tem sentido o que tu está falando. Disse, Luiz, tu vai ver, quando chegar esse período, os próprios parentes vão falar assim, a Tati está com a Bíblia lá na casa dela. Você já parou para pensar nisso, gente? A Léa até falou, acho que tem um pastor, né, Léa, que tirou uma página e deu para cada, vamos dar exemplo aqui, tem 50 pessoas aqui, né, 60. Entregou uma página para cada um. E aí tirava um dia, sei lá, no mês ou no ano, para se reunir. E aí, falar, pastor Gork, o que fala lá em Isaías 40? Aí ele vai falar, pastor Renato, aí ele vai falar. Então, assim, amados, são coisas que a gente tem que começar a levar a sério. Essa caminhada aí é para os fortes, viu? Não é para os fracos, não. Não é para os que vai se acovardar, não. Por isso que eu falo, as coisas têm se afunilando. Se a gente puxar de 2020 para agora, está muito acelerado as coisas. Às vezes a gente está ainda perdendo muito. O que nós temos, né, gastado a nossa energia em quê? E para que nós estamos gastando? Só no nosso trabalho? Você acha que está certo? Eu passei estou passando, né, por uma situação de mudança, né, de escala. Está aqui o pastor Gorka aqui. Eu mandei a mensagem para ele, foi que eu mandei a mensagem, falei assim, pastor, eu não estou confortável, porque, beleza, é só, vou trabalhar 3 dias, vou folgar 3, só que isso não era o que eu queria, pastor. Eu sei que o meu horário, durante as semanas, eu trabalho até 6 dias, né, às vezes vou no sábado, quando o negócio está pegando lá, mas eu conseguia vir para os compromissos que eu tenho dentro da igreja, no ministério. Então, o que? Eu priorizei o quê? Eu priorizei meu trabalho? Não. Eu priorizei a minha caminhada, a minha corrida, né? A minha caminhada com Cristo. E o pastor falou assim, meu filho, descansa. Ele até mandou um versículo para mim, Romanos 8:28, se eu não me engano agora. Descansa, meu filho. E Deus falou mais ainda comigo, Deus é um Deus justo, Ele não é um Deus de injustiça. Ele vai, ao tempo dele, ele vai organizar tudo. Mas, ele falou mais ainda, independente disso, você não tem que deixar de ir para a igreja, não, hoje vai descansar. Não faça isso, não. É tudo isso que o diabo quer, nessa caminhada. É você desistir, é você priorizar o que te traz bom, né, o teu ego pessoal, né? Não, eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, quem que vai trazer dinheiro para casa? Quem que vai trazer o alimento? Não entra nessa não, amados. Isso aí é um engano de Satanás. E aí, quando aconteceu isso, eu comecei a fazer um exercício comigo mesmo. Quem eu era antes, 2020, e quem eu era hoje, quem sou hoje. Porque se fosse há um tempo atrás, normal. Se der de ir ou não, eu fosse, não, também não der, é porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo outras coisas. Então, amados, prioriza nessa caminhada, prioriza somente as coisas de Deus. E Deus vai te organizar, Deus vai te dar resposta, Deus vai te dar direcionamento. Amém? Porque Deus conhece o teu coração, Ele conhece a sua mente. Ele sabe o que você realmente quer priorizar. Então, se você tem priorizado o reino de Deus, Ele vai priorizar também você. Se você ficar priorizando somente as coisas do mundo, felizmente Ele não vai priorizar você. Aí vai acontecer o quê? Mais carga, mais coisas ruins, vai acontecer mais situação que vai te deixar, né, cabisbaixo, sem força para caminhar. Aí vai chegar uma hora que você vai ficar tão cansado, que você vai desistir. Que você vai deixar de congregar, que você vai deixar de até ir para a célula. Então são coisas que a gente tem que estar todo tempo atento. Nessa caminhada nós temos que estar todo tempo atento a cada quilômetro, né, a cada 100 metros, a cada passada, né? Você tem que estar atento. Porque o inimigo, ele não brinca. O inimigo, ele está para te matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Então, se você, nessa caminhada, não ter esse sentimento para Deus, o sentimento de buscar na palavra, de você ter um tempo com Ele, você vai desistir, você vai cansar. Somos humanos, amados. Não tem uma pessoa na face da terra. O cara pode falar, eu sou bom nisso, eu sou alto performance, né? Hoje é uma palavra que a gente vê muito aí nas redes sociais. Alto performance, eu sou isso. Será mesmo? Será que quando acontece alguma situação que vai te confrontar,
e você não ter fundamento na palavra, você é alta performance? São coisas que a gente tem que colocar em nossa vida. O que nós estamos realmente priorizando? É só as coisas que vai nos trazer ego, que vai nos satisfazer, como carne, como pessoas, né? Como a área física, é só isso que vai? Ou você está olhando para a espiritual, né? Para o seu olhar para o céu? Será que você tem pensado no céu? Será que você tem realmente criado esse desejo diariamente? Ou só quando você vem na igreja aí na quinta-feira, no domingo, quando você participa de uma célula, você participa de algum evento da igreja, aí você recebe ali o Espírito Santo, você começa a falar em línguas, você vê o mover do Espírito Santo, aí você cria aquele desejo. Ah, não, eu estou no caminho certo, eu estou bem com Cristo. Ou você só está pensando que é só isso que Deus tem para você? Não, amados. A caminhada é constante. É dia por dia, dia por dia. É aquela questão que a gente fala, é matar um leão por dia. É assim com Cristo. Todo dia a gente tem que matar aquela vontadezinha que o Luiz tem vontade de... Tem que matar, nós tem que... Mas não é eu, não é você, é Deus. É Deus que vai te ajudar, que vai te guiar, que vai te direcionar. É Deus que vai te dar a postura correta, a forma correta de dar essa passada. Você não vai gastar energia onde não tem que gastar. Onde é que nós temos gastado a nossa energia? Eu passei por uma situação, uns 2 meses atrás, eu participei de uma corrida, né? Era 7 quilômetros. Gente, mas tinha gente nessa corrida. Aí, bem organizado, né? Alimentação, tinha um sensor que marcava qual foi a posição sua. O que mais que tinha? Tinha um relógio, né? Para você, na hora da partida, né? Da saída, na hora da chegada. Era 7 quilômetros. Aí, o que eu fiz, né? Um dia antes. Meu cachorro foi lá e arregaçou meu tênis. E meu tênis é o tênis apropriado para corredor. Eu disse, agora, um tênis é caro, mano. Aí eu disse, agora, rapaz. Aí a Léa estava lá dentro das coisas, eu nem falei com ela, só falei para os meninos, falei para a mãe que eu estou indo lá no shopping lá. Aí falou para ela, mandou uma mensagem, está indo para onde? Eu estou indo aí no shopping comprar um tênis. E não tem como eu correr com esse aí não. Dominique arregaçou ele. Aí eu fui, cheguei lá, tênis tudo caro, meu Deus do céu. E agora? Aí o cara, rapaz, eu sei, eu estava desistindo, né? Ele disse, para eu correr com aquele rasgado mesmo. Aí o cara falou, não, para ter um aqui que está mais em conta e tal. Ele não é assim um bom para correr. Eu olhei, disse, não, é esse aqui mesmo. Botei no pé e vim embora, vim calçado. Eu tenho essa mania, eu já saio da loja já com tênis novo, né? Ou calçado. Aí já fui já testando ele e tal, já mexendo no pé, beleza. Chegou no dia, acordei cedo, fiz meu devocional e tal, e fui, né? Chegou lá e o pessoal ia movimentando, fazendo música, aí tinha umas músicas, participou uma pastora também, deu uma palavra de reflexão, tal, bacana. Aí, rapaz, eu vi aquela quantidade de gente, e foi chegando, aglomerando. Aí tem aqueles caras que já é mais acostumado, não, eu corro 50 quilômetros, não, eu corro 20, querendo mexer no psicológico. Aí eu já saí, fui lá para o outro lado, fiquei lá sozinho. Aí um amigo meu apareceu, um colega meu que é corredor mesmo, faz Ironman e tudo. E aí ele, e aí, Isaac, vai correr não? Ele disse, não, negão, não vou não, corre aí, corre por nós, tá, não, beleza. Aí ficamos lá conversando, aí apareceu outro colega meu, aí esse outro colega meu não quis nem falar muito comigo, também entendi, né, estava lá na dele, com a esposa dele e tal, beleza. Aí ele olhou para mim e falou assim, Luiz, esse tênis aí tu sabe que ele não é o certo para tu correr não. Eu disse, rapaz, é o que eu tenho, e vai ser esse. Vai ser esse aqui, patrão. Ele, não, pois é, tu pode se machucar. Eu disse, não vou machucar não. Ficar tranquilo. Beleza. Aí, gente, vai iniciar aqui a corrida. Aí começou. E eu procurando. Estava igual aqueles, quando está procurando alguém no shopping ou na multidão, procurando um lugar. Ia para um lado, ia para o outro. Quando eu chegava aqui, alguém empurrava. E eu fui, afastando. Quando eu cheguei, eu estava lá no fundo. Aí deu a partida. Até eu chegar no ponto de saída, né? Acho que eu demorei mais de 1 minuto. E ó, o pessoal, correndo.
E eu fui no meu ritmo, na minha passada, né? No meu pace. Fui. Aí, como eu já sabia, isso aí que eu esqueci de falar, eu memorizei o trajeto, eu falei, eu já sabia quais eram os pontos que ia trazer dificuldade, que ia perder energia e onde eu poderia me sobressair. E aí, algumas pessoas acho que também sabiam, mas não pensou nisso, né? Como estratégia. E saiu, igual o cachorro quando abre o portão, né? Saiu doido, correndo, e eu na minha. Foi. Queridos, quando deu 1 quilômetro, aqui no Verdurão, supermercado Verdurão, já tinha gente já. E eu continuei. Fui passando, e foi. Chegou aqui próximo do shopping, outra subida, e foi. Aí já tinha uns caras que era tal, crossfit aí, igual da tarde, os caras que malham, igual a Aristel, né? Tudo já cansando, andando, e eu, ó, continuei, e fui. Cada 1 quilômetro tinha uma plaquinha. Aquela plaquinha, eu entendo assim, né? Que aquilo ali mexe no psicológico da pessoa. Não vai ajudar em nada. Não, 1 quilômetro, falta mais 2, falta mais 3. E eu nem olhava para aquela placa. Eu parava para pegar água aqui, nem parava, na verdade. Pegava, bebia, procurava uma lixeira e jogava. Aí a gente jogava lixo, né? Eu não gosto. Não? E colocava aqui, colocava na minha bolsa. E foi. Outro ponto, aqui, ó, PA 160. Ali já desistiu, eu acho, uns 50. Andando, e eu continuei. Outro ponto, aqui chegando na igreja aqui do reino. Ali é o ponto mais crítico. E fui. Outro ponto. Deu 40 minutos, amados. Eu fiz meus 7 quilômetros. Não ganhei, mas participei. Me saí bem. Fui para casa ainda até correndo. E fui tranquilo. Aí o que Deus me ensinou nessa corrida? É igual a nossa caminhada espiritual, né? Nossa caminhada com Deus. Quando a gente dá uma partida, a gente inicia, né? Todo mundo aqui teve um início, aceitou Jesus, você está naquela empolgação, né? Ah, eu vou falar de Deus, eu vou subir, igual eu morava num bairro, aí era um morro, o pastor Gork ia lá, tinha célula, eu ia, falava de Deus para meus amigos, tinha célula dos jovens, eu chamava, cara, é assim, Deus é isso, Deus fez isso na minha vida, pode fazer na sua, sai naquela empolgação, né? Aí vai passando o tempo, os cabelos brancos vai chegando, você vai ficando mais velho, aí você já começa a ficar na retaguarda. Não vou na casa do pastor ali, porque ele vai me falar um negócio. Não vou ali na casa do irmão, porque... E aí, amados, Deus falou isso comigo, meu filho, é desse jeito na caminhada com Cristo. Você está bem, você está correndo, você está performando bem, aí você está gastando energia, aí você vai, depois você começa a diminuir o ritmo. Você perde o ritmo. Quando você vê, você está morto. Deus falou comigo, amados, nessa corrida. Aí eu falei assim, tudo tem um fundamento. Até no esporte, Deus, ele mostra algo. E falou assim, de uma forma bem forte. Eu fiquei correndo, amados. E outra coisa, agora me lembrei que também, que ele falou comigo. Não olhe para trás. Porque você está correndo aqui, ó, o seu foco é na frente. Se você olha para trás, você pode até tropeçar, você pode diminuir o teu pace, né? Você pode, sei lá, até machucar essa parte. E Deus falou comigo, não olha para trás. Não olha, amado. Continua. Deixa as pessoas criticar, deixa as pessoas duvidar, te mandar mensagem, te confrontando, falando algo. Esquece. Segue o caminho. Porque quando você está no caminho certo, o Espírito Santo te mostra. Você está certo, meu filho. Você está certo, filho. Nada vai te tirar do propósito, não. Porque nós temos quem? Nós temos o Espírito Santo. E ele te mostra quando você está certo e quando você está errado. Amém, amados? Não deixe que o ego te torne uma pessoa soberba. Isso pode te afetar. Ele quebra teu ritmo, né? A gente fala num tal de colapso. O pastor Renato, que é engenheiro, ele sabe, né? Estruturas. Eu sou técnico, eu sou especializado no que eu faço.
E existem situações na área da mecânica que existe um colapso. Quando acontece colapso, é uma peça que ela funde, né? É isso, pastor? É a trinca, né? Acontece uma trinca. É como se fosse, por exemplo, um osso que trincou, por exemplo. E quando isso acontece, amados, na nossa vida espiritual, quando acontece um colapso, a gente perde como se fosse uma aliança com o nosso líder, né, com Deus, com a igreja, quando existe esse colapso no mundo espiritual. Em Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, versículo 7, depois vamos ler Hebreus 13, 17. Olha que interessante isso aqui. Ó. Amém? 13, 7, diz assim: lembre-se de seus líderes, tem versão que fala dos seus pastores, né? Que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e siga seu exemplo de fé. Amém? Amados, quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou comigo nesse sentido também. Será se nós estamos realmente ouvindo nossos pastores, os nossos líderes? Nós temos 4 pastores aqui. 4 pastores. Será se nós estamos tendo um tempo com eles de conversar, de pedir um direcionamento? Ou a gente está achando que nosso ego, não, eu já estou um cara, 20 anos de caminhada com Cristo, não preciso estar, o pastor não conhece do que eu vivo ali dentro, não vou perder meu tempo estar conversando com o pastor nesse sentido, não. Vou conversar com o pastor outras coisas, vou falar de Deus com ele. Ou, será, amados? Quando acontece isso, a gente começa a se tornar uma pessoa soberba. A gente acha que nós somos donos de si, a gente não precisa do nosso líder. A gente vai ouvir outras pessoas. Vou tomar um cafezinho ali na casa do irmão para mim conversar com ele, porque é ele que vai dar uma palavra para mim. Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, não, amados. É bom, né, a comunhão. É importante a comunhão. Mas antes de uma comunhão com um irmão ou com uma pessoa, né, da sua família, tira um tempo com os seus pastores. Eu cresci dos meus 17 anos, agora para os meus 36. Minha mãe, ela não era uma mulher, minha mãe, meu pai, de estar muito assim com os pastores, né, pastor? Conversando, às vezes o pastor cobrava, Luísa, Antônio, vem, bora conversar e tal. E eu cresci vendo isso, eu falei, não, esse negócio está indo com o pastor, não converso com o pastor, mas lá na igreja e tal. Não sou muito de estar, pastor, vou no seu gabinete, pastor, vou na sua casa. E passou o tempo, e eu comecei, assim, pensar mais nessa parte, né, questão de aliança, questão de você, às vezes a gente fala muito questão de pedir bênção, né? A gente pede bênção, pastor, eu tenho algo aí, eu estou pensado, tenho algo para me fazer, bora conversar. Amados, isso não é você se humilhar, não, para homem, não, é submissão, é respeito. É como você vai conversar com seu pai, com a sua mãe. Você não gosta de conversar com seu pai, quem tem ainda pai e mãe? Um pai ou uma mãe jamais vai te dar uma palavra, ou algo, vai te dar um direcionamento, te tirar do propósito, não, jamais. Eu acho que não tem pai, pode até existir, né, pai ou mãe, mas é difícil. É a mesma coisa do nosso pastor, porque, amados, quando a gente deixa de ter essa comunhão, né, ter essa caminhada com eles, a gente começa a viver, se tornar uma pessoa cheio de si, cheio de ego pessoal, cheio de soberba. É aí que a gente morre espiritualmente, é aí que a gente começa a querer ouvir as vozes, né, as outras vozes. Às vezes as pessoas falam, o Luiz está falando isso aí porque conhece muito tempo pastor. Luiz é isso. Ele sabe o carinho que eu tenho por ele. Ele sabe. A pastora Keila sabe do carinho que eu tenho por eles. E eu não nego isso para ninguém. E não é mérito, não é querendo aqui dizer, porque o Luiz tem muito tempo já na igreja. O pessoal da cela, o Davi estava brincando, chamando de dinossauro, né? Gente, não é isso. É porque eu entendi que a aliança é que vai nos tornar pessoas melhores,
É como a aliança que eu tenho com a minha esposa. É a aliança que nós temos que ter com eles. Porque quando você conversa com eles, pode ter certeza que assim como você está sendo tratado por algo, eles também vão estar também, porque ele já passou por alguma situação. Um tempo atrás a gente falava, rapaz, o pastor eu sempre falei para o pastor, o senhor é um homem diferenciado, porque em todas as áreas o senhor sabe de alguma coisa. Então assim, nós temos uma pessoa, né, que tem fundamento na palavra, tem rodagem, né, nas coisas que já aconteceu, né, que ele já viveu, né, foi um homem que trabalhou em grandes empresas, ele falou para mim já, uma vez a gente viajando, ele contou um pouco da vida dele. Então a gente só tem que somar, só que agregar muitas coisas com eles. Então assim, não é perder tempo, você vai ganhar tempo. Tira esse tempo, conversa com os pastores, tem uns pastores aqui mais jovens, os jovens que quiserem conversar com eu tenho certeza, pastor Lucimara, pastor Renato, posso ir na sua casa? Eu tenho certeza que eles venham. E às vezes passa dia, passa semana, mês, ano, e a gente não tira um dia, uma hora para conversar com eles. Então assim, são coisas que a gente tem que estar assim, bem atento, amados. Porque são situações que o diabo quer nos tirar da caminhada, quer nos tirar do propósito. E às vezes nós estamos passando por situação que não está mais no nosso controle. Mas já tenho rodado, já tenho muito tempo já na igreja, eu conheço a palavra, eu tenho buscado, Deus tem falado comigo. Será se você tem realmente bagagem, você tem rodagem suficiente de conseguir vencer isso? Você tem realmente capacidade de você mesmo se autoguiar? Imagina que você está numa corrida, você está se preparando para uma corrida, você está se preparando e tal. Para você se preparar, você tem que tirar um tempo de treino, você tem, sei lá, um fortalecimento, para ir para uma academia. Para qualquer área que você vai fazer, você tem que se preparar. Você tem se preparado para terminar essa corrida bem? Então são coisas que a gente tem que estar se perguntando diariamente. O que eu estou fazendo de diferente nessa corrida, nessa caminhada? Será que eu tenho gastado energia onde eu não tenho que gastar? Será que eu estou tomando, né, o suplemento certo, que vai me dar mais vigor, que vai estar, né, repondo aquela energia que eu gastei? Será que eu tenho me alimentado da palavra? Será que eu tenho me alimentado bem? São coisas que nós temos que estar se perguntando diariamente. Há 2 semanas atrás, acho 2 semanas, eu perdi minha aliança. Em casa, eu sabia onde ela estava. Eu perdi assim, que ela caiu no sofá, né, o sofá-cama, e caiu entre uma parte e outra. E aí deu uma semana, deu a outra, e eu já estou bem incomodado, porque eu não tinha achado a aliança, não tinha ainda tirado um tempo para realmente tirar ela, né? Hoje eu consegui. Até comentei com ela, nós temos que tirar essa aliança hoje daí. Viramos o sofá, o Vitor ajudou nós, meteu a mão lá e pegou. E quando eu comecei a mexer, a ser confrontado por conta da aliança, eu fiquei pensando nessa palavra, né? A questão da aliança com nossos líderes, né? Com nossos pastores. Tem pessoas aqui que são líderes, né? Aqui na igreja. Será que você realmente está tendo aliança, né, nessa caminhada com o seu pastor, né, com o seu líder da célula? Esses dias eu e o Adriano fizemos deixamos as mulheres viajar, né, Adriano? Aí chamamos os jovens, bora lá para a praça. A gente conversou, uma conversa de adultos, né? Porque eles são adultos, eles não são mais meninos. A gente fala, gente, vocês são adultos. E aproveitamos e falando, porque quando é com a Léa ela não gosta, que ela trata eles como uns filhinhos, né? Não, vamos aproveitar, Adriano. Falamos com eles, entenderam a mensagem. E acredito que agora, esse segundo semestre aí, as coisas vão entrar no eixo. A caminhada vai ser boa. Mas, às vezes, o confronto serve para isso. Para nos melhorar, para a gente ver coisas que a gente não está vendo, que a gente está naquela zona de conforto. Não, está bem. Amém, amados? 2 Coríntios 3,17. 3, 17 ao 18.
Diz assim: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com eles. Amém, amados? A todo momento, né, o Espírito Santo tem nos direcionado. Eu falei no início aqui da caminhada, né? Você está se movimentando, o Espírito Santo está falando com você. Moisés, eu até anotei, vou ler aqui, diz assim, ó, lá Moisés falou assim, né? Que na época de Moisés, ele falava com Cristo, né? Ia falar com Deus, de fora para dentro, né? Até rasgar o véu. E hoje, amados, nós falamos de dentro para fora. Nós temos essa oportunidade de falar de dentro para fora, com Cristo. Porque nós temos o Espírito Santo que habita na nossa vida. Todo o tempo o Espírito Santo tem nos direcionado. A gente tem que ouvir mais a voz do Espírito Santo. Às vezes nós estamos apanhando, nós estamos nos desgastando, né, em determinada coisa, porque nós estamos indo de contra, né? Nós estamos confrontando o Espírito Santo. É impressionante. O Espírito Santo é impressionante. Quando você está em santidade, você está buscando a Cristo, a todo tempo Ele está falando com você. Aí às vezes, aquilo que Ele está falando não é o que você quer, né? O seu ego pessoal, não é isso, Senhor. Eu estou querendo tanto isso. Aí vamos lá e vamos fazer tudo ao contrário, quebra a cara. Aí nós estamos gastando a nossa energia aonde não é para gastar. Aí a gente vem nos pés do Senhor, Senhor, eu errei e tal. Todo tempo o Espírito Santo falando com você, não é isso, meu filho. Vai nessa caminhada aqui, ó. Não se desgasta com isso, não faz isso. Há 2 meses atrás, eu estava passando por uma situação que estava me tirando a paz, amados. Estava muito triste, muito cabisbaixo. E aí eu fui fazer um pedal. Vocês colocam aí depois no Google, acho que se vocês colocar, vocês vão pegar algumas fotos. Morro Vermelho, não sei que alguém conhece aqui. É um lugar muito alto. Eu acho que dá em média de uns 900 de altiometria aí. É alto. Ele divide. Eu nunca tinha ido lá. Eu fui uma vez, aí estava período de chuva, e aí cria aquela neblina, eu fiquei com medo. Como não conhecia, né? Só vi a turma falar que vale a pena ir, tem umas fotos lá bacanas. E aí fechou, eu voltei. Fui até na metade e voltei. Nesse dia que eu fui, estava bem aberto, sol mesmo bem medonho, e fui. Ele divide o Cidade Jardim e o outro lado tem as Palmares, né? É onde tem aqui essas torres de telefone. Aí eu fui pela Palmares e subi. Fui. E fui indo e como eu falei, gente, eu estou falando aqui, não é religiosidade não, é verdade, pura verdade em Cristo aqui. Eu converso com Deus, vou falando, e Deus vai mostrando muitas coisas, meu filho, assim. E isso foi muito forte. Quando eu cheguei no lugar mais alto, eu estava em cima da bike, né? Eu parei um pouco antes, comi uma maçã, eu perdi muita energia, tomei uma água, aí eu continuei. E falando com Deus, orando, né? Em espírito. E aí, amados, eu senti como se fosse uma flecha. Entrou no coração e na minha mente, falou assim: montanhas e morros existem para ser escalado. Montanhas e morros existem para ser escalado. E isso nunca mais entrou na minha vida. Sabe por que Deus me deu essa resposta? Porque nós passamos por situações adversas, situações que nos tiram a paz, que você olha assim, eu vou desistir. Isso é maior, esse problema aí é maior, esse cara aí é maior do que eu dentro da empresa. Esse cara aqui, ele vai me fazer isso. Fulano de tal está me confrontando nisso. Amados,
Deus falou, você tem eu, meu filho, você tem Deus. E tudo isso aí que está passando, é para você conseguir, você vai conseguir. Acalma seu coração. Então, amados, isso aí nunca mais saiu da minha vida. Quando eu estou passando por alguma situação, é igual aquele dia a pastora trouxe aqui aquela palavra. Todo dia é dia de sábado, todo dia é sábado, né? Descansar. Foi a mesma coisa, quando está passando por uma situação que você acha que é maior do que seu Deus, que é maior do que a sua vontade de vencer, Deus mostrou, montanhas e morros existem para você escalar, meu filho. Não desiste. Não desiste. Então, amados, o que eu quero dizer aqui, que nós não devemos jamais. A gente pode até muitas vezes pensar, porque nós somos às vezes muito humanos, né? Mas não podemos desistir. Porque assim como eu estou pensando, que nós temos que, e eu creio também você pensa todos os dias, nós temos que alcançar o quê? O céu. Ela é para lá que nós temos que chegar. Porque quando você passar ali da faixa, né? Eu consegui, eu sou um vencedor. Eu sofri, eu cansei, eu estou ali quebrado. Mas eu consegui, valeu a pena. Tem um cara que eu acompanho na rede social, ele se chama Daniel Oliveira. Estou finalizando aqui, mas ele é um ultra triatleta, né? Esse cara, ele é fora de série. Ele participou de um tal de Doblodeck. O que é, né? É a maior prova de triatlo que tem no mundo. É 76 quilômetros de natação, 2 dias nadando. É 3.600 quilômetros, que é 11 dias pedalando. E 844 quilômetros, que é em torno de 10 dias correndo. Aí ele participou e o cara perguntou para ele assim, mas tu não para não? Ele, ei, quem quer ganhar, pode até parar, para comer alguma coisa, né, se alimentar. Mas quem quer ganhar, quem quer passar, quem quer dizer assim, eu consegui, não tem que olhar para trás não tem que desistir, não tem que perder o foco. Aí ele fala, né, que teve essa última, ele rompeu o tendão, ele apareceu eu entendi, né, o que ele falou. Estourou o tênis, estourou a parte de baixo do pé, tudo aconteceu com ele, mas ele sabia o que ele queria. Aí ele diz aqui ainda mais, né? Ele falou que ele é forjado. Quando ele falou essa palavra, eu fiquei assim maravilhado, né? A vencer o extremo. Ele falou assim, eu sou forjado a vencer o extremo. Então assim, um cara desse, o que eu peguei assim, né? Para mim, né? Para minha vida, em todas as áreas. Nada vai tirar ele do propósito, não. Nada. Ele podia, sei lá, a perna dele lá romper, mas ele não ia desistir. Aí eu participei, junto com um colega meu, a gente foi para Curionópolis pedalando, chegou faltando uns 10 quilômetros, meu pneu furou. Como era de madrugada, a esposa dele vinha atrás, aí eu coloquei minha bike no suporte e finalizamos. Na volta, o objetivo era o quê? Vim correndo. Só que eu falei para ele, eu disse, cara, eu não estou preparado, eu vou tentar. Falei, vou tentar chegar a 15 quilômetros. E ele fez os 30, né? Amados, e quem conhece, né? Quem faz esse percurso, é o pior percurso que tem daqui para Marabá, é este, de Paraupebas a Curionópolis. Sobe, desce, sobe, desce. Chegou um certo ponto que a minha perna esquerda, eu não senti, eu parei para tomar água e tomar um Gatorade. Aí quando eu fui dar uma passada, a minha perna, eu senti, faltou ela. Aí eu falei, vou parar. Ele não bora, não, vou parar, pode ir. Aí eu parei, né, fui no carro. No outro dia, acordei com a perna doída. Então assim, eu entendi, amados, que se você, a caminhada com Cristo é o seguinte, se você vai sair de um ponto A para o ponto B, é o que você está preparado. Deus te preparou para isso. Não adianta você querer sair do ponto A para o ponto D. Não adianta você, é como se for abastecer seu carro. Eu vou abastecer meu carro para me chegar em Eldorado. É 75 quilômetros. Vou botar 10 exemplo, 2 litros de gasolina. E você quer ir lá para Vila Sororó ou lá para Marabá. Você vai ficar.
A caminhada com Cristo é desse jeito. Deus, ele te prepara para alguma área. Eu vou preparar o Luiz para determinada área. Eu vou preparar fulano de tal para outra área. Aí não adianta eu querer olhar para a área ali do pastor Renato. Não, o pastor Renato, ele é um homem de oração. Eu vou ser igual o pastor Renato. Não, Adriano é o líder dos homens. Não, eu vou ser igual o Adriano. Não pense dessa forma. Porque você vai deixar de viver o propósito. Você vai deixar de viver o propósito que Deus tem para a sua vida, que é ganhar almas, ganhar vidas, ganhar pessoas para Ele. Amém, amados? Amados, tem muitas coisas aqui, mas pelo tempo, eu vou finalizar a ministração. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. O Samuelzinho vai colocar aí uma canção. E o Espírito Santo falou comigo o seguinte: eu não vou chamar vocês aqui na frente não, mas quando começar essa oração, vamos orar, começar a orar. Se você quiser sair do seu lugar, andar, porque assim como Deus falou comigo, quando eu estou em movimento, eu acredito que Deus vai falar com você também. Algo que você precisa ouvir dele, ouvir do Espírito Santo. Amém, amados? Vamos orar aqui pela pastora Keila, a cura da pastora Keila. Pela Arielle, cura física e libertação espiritual da família. E o Adailton Santos, cura física e emocional. Amém, amados? Vamos fechar os olhos. O pastor está falando aqui que o irmão da Jéssica já recebeu alta, já saiu do apartamento. Glória a Deus. Foi oração, milagre, né? Quinta passada eu acompanhei na live, o pastor orou. Ele já está retornando hoje, teve uma ambulância trazendo ele de Belém para cá. E está retornando, já está na ambulância, está retornando de Belém para Parauapebas, para sua casa, para sua família. Amém, amados? Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós colocamos na Tua presença, Senhor Deus, cada pessoa, meu Pai, pastora Keila, a Arielle, o Adailton Santos. Deus, Tu conheces o coração dos Seus servos, Tu conheces o coração de cada um, meu Pai. O Senhor sabe a dificuldade, o que precisa ser curado, o que precisa ser retirado de ruim que eles têm passado, para que eles possam estar nessa caminhada com o Senhor, bem, com saúde, com vigor. Traga agora, meu Pai, a restauração, a cura, meu Pai, física, a cura emocional, na vida de cada um, na vida da pastora Keila, na vida da Arielle e na vida do Adailton. Pelo poder do nome de Jesus, eu creio no Senhor, e nós como igreja, nós declaramos que o Senhor vai trazer a cura, em nome de Jesus, sobre a vida deles. Amém? Amados, então, falamos sobre essa caminhada, né? Eu vou finalizar lendo aqui 2 Coríntios 4, 16, 18, que diz assim: por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos nosso olhar naquilo que não podemos ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém, amados? Vamos almejar o céu, vamos buscar o céu. Não vamos mais perder energia com as coisas aqui do mundo. O mundo não tem mais nada a oferecer. Nada mais a oferecer para nenhum de nós. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos que colocar isso na nossa cabeça. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu coloco na Tua presença, Senhor Deus, a igreja do Senhor. Pai, eu te agradeço por essa palavra, meu Pai. Assim como o Senhor falou, meu Pai, no meu coração, falou na minha vida, essa palavra, meu Pai. Assim o Senhor fala também no coração de cada um, que nós possamos almejar o céu, meu Pai, nessa caminhada, nessa corrida que nós vivemos no dia a dia,
nada venha nos tirar do propósito, nada venha nos tirar do foco, Deus, que é o Senhor Jesus, que é o céu, meu Pai, que nós temos que colocar em nossa mente. É para lá que nós vamos, é para lá que nós temos que ir, meu Pai. Mas para isso, Deus, nós temos que pagar um preço. Para isso nós temos que nos fortalecer na palavra, nós temos que buscar a palavra do Senhor. Nós temos, ó Deus, que nos alimentar de Ti. Deus, tira, meu Pai, o nosso ego, tira a nossa soberba, tira, Senhor Deus, aquilo que nos afeta em Te buscar, aquilo que tem nos tirado, meu Pai, do propósito. Não deixa que nós perdemos energia mais em nada, Senhor Deus. Não deixa que nós venhamos desistir, ficarmos parados, ficarmos estagnados. Nós temos que caminhar, meu Pai, constantemente. Nós temos que Te buscar, Senhor. Nós temos que entender que é o Senhor, que é o Deus soberano, que é o Senhor que dá as respostas para a nossa vida. Aquilo, meu Pai, que tem tirado a nossa paz, aquilo que tem tirado, meu Pai, o que o Senhor tem a nos ensinar. O Senhor, meu Pai, tem que tirar, meu Pai. O Senhor tem que nos ensinar a sair dessa situação. Mas para isso, Deus, nós temos que buscar na Tua palavra. É na Tua palavra que nós temos as respostas. Nós temos que tirar um tempo, meu Pai, de orar. Nós temos que tirar tempo, meu Pai, de fazer o devocional. Nós temos que tirar um tempo de conversar com nossos líderes. Às vezes nós queremos conversar com tantas pessoas, Senhor Deus, e nós deixamos de o básico, Deus, que é conversar com nossos líderes, porque eles estão, meu Pai, para nos ensinar, a nos capacitar, nos dar um norte, um direcionamento dentro da Tua palavra. Muitas vezes nós perdemos, Senhor Deus, essa oportunidade, porque nós somos cheios de si, nós somos cheios das nossas próprias vontades. Nós temos que ter a vontade do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, para a gente ser cheios do Espírito Santo. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala comigo, Deus, fala com a Tua igreja, fala para todos aqueles que participaram aqui hoje, Senhor Deus. Nós só estamos entender que o nosso propósito é buscar o céu, e que nada nesse mundo venha nos tirar, meu Pai, desse objetivo. Nada venha tirar, Deus, desse mundo, nosso propósito, que é buscar os céus, que é buscar, meu Pai, o Senhor, a Tua face. Nós temos que buscar, Senhor Deus, a todo tempo. A todo tempo nós devemos estar atentos, com os ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra, ouvir a voz do Espírito Santo. É essa palavra, é o Espírito Santo que vai nos conduzir a chegarmos, Senhor Deus, nos céus, a chegarmos, Senhor Deus, limpos, a chegarmos, Senhor Deus, bem, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu Te agradeço, Senhor Deus, por essa palavra, que o Senhor possa ter falado, meu Pai, com a Tua igreja, assim como o Senhor falou comigo. Eu Te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Ânimo, né? Nós precisamos estar muito animados. E muitas pessoas nós precisamos dizer para as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas ficarem animadas. Não fica pensando somente nas coisas ruins. Por exemplo, se eu falar, por exemplo, cada um de vocês falar para a pessoa que está do meu lado, então eu digo para vocês, diga para a pessoa do seu lado, diz ânimo. Pode dizer. Diz ânimo. Não sei se você chegou a prestar atenção, mas quando eu digo para uma pessoa dizer desânimo, desânimo, é tão junto quando nós unimos, nós falamos para os outros desânimo, é para ter ânimo, amém? Ânimo, em nome de Jesus Cristo. Por que eu fiz esse comentário? Por uma coisa simples. Porque nós, às vezes, nós ouvimos uma palavra abençoada, como nós ouvimos hoje. E, às vezes, nós colhemos exatamente um exemplo de algum ponto negativo que o Luiz tenha passado. Está vendo? Um homem de oração,
um homem que não sei o quê. Mas, ó, o que aconteceu? Foram lá e bateram o carro dele 2 vezes. Eu quero te pedir toda vez que você ouvir uma palavra, se possível, traga um caderninho, uma caneta, e anota aquela parte mais positiva, o foco da ministração. Ânimo. Precisamos ter ânimo. Amém? Isso é muito bom, muito bom. Aqui nós colocamos os nossos alvos. O que nós queremos. O Luiz acabou de colocar aqui o dele também. Tem alguém que colocou um texto aqui. Ah, não é não. Eu estou brincando. Não. Ah, o teu veio com o texto também, né? Viu? Não basta colocar aqui. Não basta. Não basta nós, os pastores, ungirmos as nossas mãos e abençoar e selá-los. Não. É como uma semente que é plantada. Tem que ser regada. Nós temos alvos aqui, os pastores também. Esse menininho, como chamaram, garotinho, né? Samuelzinho. Imagina quando ele for Samuelzão. Mas sim, cada um de nós aqui temos um alvo. Agora nós precisamos fazer o que? Regar, meu amado. Regar. Não basta somente vir trazer e colocar aqui. Você tem que regar com fé. Você tem que regar com oração. Posso ouvir um amém? Bora fazer isso? Eu te convido para fazer. Começar hoje. Se lembrar o que você colocou aqui, que às vezes você coloca nem lembra. Você só vai lembrar na outra quinta-feira. Anota no papel, assim, o meu alvo é esse. Amém? Pastores, vamos. Eu vou pedir que a igreja estenda a sua mão e comece a orar. A tua oração vai ser: Senhor Deus, realiza o que foi colocado aqui nessa mesa, os nossos alvos. Comece a orar nessa direção. Eu intercedo para que seja realizado esses alvos, em nome de Jesus. Amém. Nós abençoamos. Individualmente, a igreja orando, eu quero ouvir a oração de vocês. Levante a voz. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós selamos, Senhor. Selamos cada um desses, Pai. Oh Deus, a alegria do coração, Pai, porque nós estamos tocando nesses alvos, com alegria, com fé, com convicção, Pai. Nós aqui, Senhor Deus, estamos tendo convicção de que cada um desses alvos, Pai, está no Teu coração, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, vem realizando, Pai. Senhor Deus, e nós clamamos, Senhor. Nós clamamos, Senhor Deus. Senhor Deus, te apressa, Paizinho, a estender as Tuas mãos, Senhor Deus, e selar cada um deles, Pai, e realizar cada um deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Faz isso, Paizinho. Eu te peço, Senhor Deus, nós te pedimos, nós cremos, Pai. Oh, Deus, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.